Aliás, né, a gente É, tem dúvida que é só fofoca, gente, hoje. é. Quem você já pegou de jogador famoso? Que a gente sabe. Ó, eu pesquisei, hein? Não, na verdade, eu nem sei se eu peguei, porque, quer dizer, peguei, eu peguei. Eu não sei se eram famosos, porque um me falou que era o Zeca do Palmeiras, isso há, né? Milênios. E deve ter tido esse Zeca do Palmeiras, mas na época eu não era tão ligado em futebol, então nem sei se tinha mesmo. E teve um que disse para mim, e esse tinha toda a pegada mesmo de jogador, estava hospedado aqui em São Paulo, era do Atlético Paranaense, ele me falou. E esse tentou me matar. Por quê? Como assim? Ele me levou num apartamento ali no Lago do Aroche, no 18º andar, nunca vou esquecer, né? E quando estava lá em cima, a gente transou e tal, e depois ele falou assim, eu não gosto de viado, olha o que eu faço com o viado. E me levou na sacada e jogou meu corpo todo para fora, ficou segurando só a perna assim. Ele falou, onde você vai? Olha lá onde você vai cair. E eu, bom, já tinha tinha entregado a alma para Deus já, mas nessa altura ele resolveu não me jogar, falou, não vou me sujar por causa de você, não sei o que, seu lixo, e falou um monte de coisa absurda, assim, homofóbico até a raiz do cabelo, só que você não usou antes, né? E aí quando chegou na porta do prédio, ele me levou assim, me segurando, e aí me deu um pé na bunda que eu fui parar lá no Lago do Aroche mesmo, no canteiro, assim. Mas graças a Deus estou vivo e tal. E você Então, conta isso foram duas Quem é esse? experiências com jogadores. Então, ele dizia que era do Atlético Mas qual o Paranaense. nome? Nem sei, lembra? nem lembro. Nossa. Entendeu? Ele tinha todo o porte de jogador, perna de jogador, aquela coisa toda. E você não deu queixa? Não, naquela época, por estar vivo, você já agradecia, né? Porque se você fosse para a delegacia, você ainda era humilhado naquela época. Era aquele delegado Riquetti, que na época do governo Maluf. Então, aliás, nós criamos a parada do orgulho LGBT por causa dessas coisas, né? Porque eu via minhas amigas travestis passando assim, e daí a pouco vinha esse delegado com um pedaço de pau, e que eu descobri depois que era uma norma quase desse delegado aí do Riquetti. Então ele foi transferido depois, tal, mas porque era uma coisa de uma violência, mais ou menos como essa que nós estamos vivendo hoje com a polícia de São Paulo, né? Mas era uma coisa assustadora. Então a gente chegava no Hotel Eldorado de madrugada, eu, a Marta Suplicy, o Eduardo, o Carlito Maia, com a Tereza Maia, nós fomos formando um grupo de amigos ali, que a gente saía do teatro, ia para lá e fomos 75 amigos. Eu sei desse número porque foi a primeira parada, essa que não conta, que foi a pré-parada, né? Antes de formar a associação da parada. Então foi no Lago do Aroche, nós éramos 75 amigos que estavam revoltados com tudo isso que estava acontecendo em São Paulo, fora a questão da AIDS, que as famílias botavam os filhos para a rua, porque eram gays, e aí esses filhos que davam certo na vida, que eram jornalistas, que eram artistas e tal, casavam. E aí, quando eles faleciam com AIDS, vinha a família do interior e falava assim, não, isso aqui é o apartamento é do meu filho, o carro é do meu filho, o telefone era um bem na época, né? E botavam os maridos na rua, os namorados na rua e tal, que era uma injustiça. Tinha um diretor da Globo, pai de uma atriz famosa e de um ator não tão famoso, que era diretor da Globo. E ele tinha um caso com um rapaz chamado Beto Guarani, que eu não sei por onde anda, mas que fazia A Praça é Nossa. Ele era quase a cover da Vera Verão. Ele contracenava com a Vera Verão e tal. E ele tinha um caso com esse diretor da Globo há 20 anos. E eles moravam ali em Higienópolis, perto da minha casa. E essa atriz famosa e o irmão, não tão famoso, vieram do Rio, né? E entraram no apartamento e tal, tiraram as coisas dele, jogaram pela janela
Aí ele, inclusive, na época me procurou, que ele queria processar e tal. Então era uma época de uma violência, Isso de uma... foi quando? Ah, 95, 1990. 96, né? Foi quando começou a parada. Então a gente fez essa parada na Praça Roosevelt, nós éramos 75, eu lembro bem do número por causa disso, porque a gente contou, nós éramos 75 manifestantes e tinham 220 PMs em volta da gente, porque era fim de ditadura, aquela coisa, ainda tinha aquele resquício de ditadura, né? Então foi uma coisa muito, muito violenta, né? E por isso que eu guardei os números. Então, quer dizer, esse ano a gente comemorou a 30ª parada, mas na verdade eu comemorei a 31ª. Então né? a gente pode dizer que você é o cara que inventou a parada no Brasil, assim, que eu trouxe. não inventei sozinho. Não inventou, né? Que trouxe. Porque a gente começava a discutir o que a gente pode fazer para acabar com isso, com essa violência e tal. E aí veio a ideia, vamos fazer uma parada igual dos Estados Unidos. Aí eu lembro que eu mesmo falei, não, igual dos Estados Unidos não, vamos fazer uma coisa com a nossa cara, com o nosso jeito e tal. Então, quer dizer, eu sou um dos 75, tinha o Tito de Alencastro, que era um artista plástico, o namorado dele, que era um ator, o Yuri Fogaça, que já não estão entre nós, o João Batista Breda, que era um político também, com um namorado, que era o Elísio, que era filho de uma cantora, enfim, tinham vários ali, e a gente chegava de noite, começava a tomar aquele café da manhã, porque o Hotel Eldorado tinha uma curiosidade, ele servia o café da manhã, como era ali no centro, a partir da meia-noite. Aquele café completo, sabe, de hotel, que delícia, com frutas, com tudo. Então a gente ia para lá de madrugada e ficava conversando. E sempre discutindo essas coisas e tal. Até a Dona Maria, mãe do Eduardo Suplicy, ia lá, eu lembro, com cabelinho azul, assim, bonitinho. E a gente ficava a noite inteira, às vezes, conversando, discutindo essas coisas, né? E foi uma época efervescente, vamos dizer, que a gente estava saindo da ditadura, né? Você vai na parada gay, LGBT hoje, como ela se encontra, como ela se mostra? Sim. Muita gente tem criticado, muita gente tem falado coisas horríveis. Eu acho que é uma maneira de se manifestar, eu apoio. Claro. Mas quem critica, critica porque não sofreu o que a gente sofreu. Exatamente. Né? Não ficou pendurado no 18º andar, não apanhou na rua, não ficou todo ensanguentado, como eu fiquei várias vezes, como as travestis ficavam. Como apanhavam, né? Apanhavam. Pior que eles pegavam o dinheiro delas, né? A polícia. A polícia ficava com o dinheiro e elas ficavam todas arrebentadas, machucadas e tal. Né? Então era uma coisa horrorosa mesmo, né?